Bom, pessoal, estou gravando aqui então um overviewzinho aqui do que eu vi. O projeto está muito bem feito, parabéns, tá ótimo. Eu já dei uma navegada, vou dar uma repassada aqui em alguns pontos que eu vi. Eu não consegui testar nenhuma funcionalidade, por exemplo, esse banner, eu não estou com acesso ainda do WordPress. Então aqui do Brasil para o mundo, quando a gente acessa aqui, eu vi que tem aqui a lista dos países e eles estão em ordem alfabética, só que eles estão por linha. Então tem uma primeira linha, uma segunda linha, uma terceira linha. Então tem A, B, C, certo? Seria muito difícil colocar por ordem de coluna? Não seria preferível? Só uma pergunta, né? Nada, né? Nenhuma afirmação. O que eu percebi é que tem algumas situações que não ficam ideal, né? Porque só tem 3 países. Nós estamos trabalhando aqui com quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Elas aqui me parece que tem um espaço bem maior do que aqui. Eu acho que a exibição dessas colunas não está ainda muito bem formatada, sabe? Ó, aparece um espaço maior aqui do lado direito. Então, de repente, aqui é só alterar, né? Só acertar aqui a diagramação desse negócio aqui. Então, vamos voltar lá para Home. Uma coisa que eu percebi é que, dependendo da tela que a gente está, os botões reagem de um jeito. Ó. Por exemplo, aqui não existe nenhum tipo de over. Aqui eu tenho um over que é só a letra e não é a linha. Aí eu vi em outras telas, não sei exatamente aonde, ó, nada aqui está com over. A gente não poderia convencionar de que todas as vezes que houvesse algum botão de ação, como está acontecendo aqui, convencionar um mesmo tipo de over. O ideal seria virar ao contrário, de outra cor, né? Então aqui você passou, ele é branco com escrito verde. Então o botão é branco com escrito verde. Você passa aqui o mouse, ele fica inverso. Fica verde com escrito branco. E aí segue essa regra para todo mundo. Aqui é verde com escrito branco. Mas em outras telas existem botões em cima de outras cores. Vamos ver aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, ele está branco com branco, né? Aqui então só que teria que ser o contrário. Passou o mouse aqui, ele fica tanto a linha quanto a palavra ver todos escuro. E o botão fica branco. Então o botão é transparente, ele fica branco. Aqui o botão é transparente, ele fica verde. Então isso aqui é um botão também, né? Quando passar aqui por cima, também acontecer esse over. Aqui em Associe-se também, ó, tá vendo? Aqui existe a linha e o escrito em azul, diferente de um outro que a gente viu que era só o texto. Então o ideal seria virar ao contrário, talvez. Sabe? Passou o mouse aqui em cima, ele fica branco com escrito verde. É possível? Se for possível, eu acho que seria mais legal. Tá? Então tudo bem, ó, vamos aqui em eventos, ainda não existe nada, né? Aparece assim para mim, está desconfigurado, né? Publicações eu vi que estão todas lá. Não está funcionando ainda essa questão de rede social, né? Quando a gente clica aqui para compartilhar, ele está subindo. Falando em subindo, uma coisa que eu gostaria verificar com vocês, se é possível, a gente travar esse menu, fixar ele na tela. Para que quando eu descesse, eu tivesse um menu fácil ali em todos os pontos do site. Inclusive quando eu tiver aqui submenu, como é o caso dessa tela, o ideal seria que o submenu também ficasse travado. Sabe? Porque aqui inclusive eu tenho pontos, né? É numa mesma tela. Não nesse caso, mas eu tenho outros casos em que os submenus são pontos de uma mesma tela.
Então aqui nesse caso carregou uma tela nova, mas mercado-alvo e sei lá, como participar, às vezes, como participar aqui nesse caso é uma outra tela, mas que nem aqui, ó, por exemplo, eu tenho objetivo, eu venho aqui em mercado-alvo, ele vai rolar para mercado-alvo, certo? O ideal seria que esse menu ficasse fixado aqui em todas as telas, para que ficasse mais fácil eu poder navegar por outros pontos, né? Ó, aqui está repetido, ó, eventos e eventos. Precisa ver direitinho lá no layout o que é, qual que é a informação aqui, porque não são eventos. Se eu não me engano, aqui é um texto que é fixo. Ele está falando sobre mercado, é alguma coisa que põe, que aponta para essa tela, se eu não me engano aqui, ó, a indústria. No projeto do InVision tem o texto e tem a página para onde vai. Se eu não me engano, é uma coisa sobre o setor, aquele terceiro banner. Ele não é uma coisa editável ali, é um texto fixo. Aí eu vi os vídeos aqui, estão tocando, certo? Tem a galeria, né? Você clica aqui em ver todos, vai para uma tela onde tem todos. Ok, é isso aí mesmo. De novo, não está funcionando os botões, né? Os botões, primeiro que a gente vai adotar aquela regra de exibição, né? Então ele vai ficar verdinho aqui e não está funcionando nada nem de botão de confira, nem de rede social, né? Aqui eu vi que já está funcionando, a gente faz a seleção do país, escolhe e dá uma busca. Quando não resulta nada, o ideal seria ter uma mensagem, ó, sua pesquisa não encontrou nenhum resultado, tá? Para a pessoa não achar que houve algum erro. Então, vamos refazer esse teste com algum provável país aqui que vai aparecer. Então, América, Brasil, e aí a busca vai trazer aqui, certo? Não está funcionando ainda. Aí esse botão aqui de ver empresas, ele tá, não sei se no layout estava assim, mas se for possível a gente adotar o padrão de botão, porque eu estou vendo que nem a letra não está igual, né? Se a gente vier aqui, a gente vai ver, por exemplo, o botão com essa letrinha desse tamanho, então talvez adotar esta mesma lógica aqui de botão para aquele ponto. E se for possível, deixá-lo ao contrário. Naquele caso, como a gente já tem, né, nós estamos olhando aqui, como a gente já tem outros menus aqui que vai fazer um over, né, para o cara poder selecionar o continente, quando ele vier aqui em ver empresas, esse botão aqui, para diferenciar desses outros, poderia estar ao contrário, poderia estar verde, com ver empresas escrito em vazado, em cinza. E aí o cara passa o over em cima e ele fica desse jeito que está. Para clicar, só para poder diferenciar um pouco. Tá? Então, se for possível, eu acho que ficaria melhor. Vamos lá, continuar aqui. Tá bom. Então aqui, vamos para a primeira tela aqui, o projeto. Certo? Então aqui, o que acontece? Tá tudo correto. Ó, eventos, ele está puxando aqui para essa tela de eventos. Publicações, ele está puxando para esse ponto aqui, ó, publicações. E vídeos, está puxando para esse ponto aqui. O ideal seria que eles puxassem para estas telas, as telas que estão aqui no submenu. Ó. Então você vem aqui em publicações, em vez de vir aqui para baixo, ele vai carregar uma tela de publicações, ó, que tem todas as publicações. Tá vendo? Inclusive essa tela é um submenu, é aquele submenu que a gente clica aqui está ligado certo, entendeu? Mas se eu venho por o projeto e venho clicar aqui em publicações, ele puxa aqui para o ponto errado. Tá? Então, de novo, por isso que é interessante esse menu ficar fixado aqui na tela. E aí, como participar, tá certo, ele puxa para esse ponto da tela mesmo, só que eventos,
publicações e vídeos, existem telas específicas para eles, não é esse ponto aqui de baixo. Então eu tenho aqui, ó, eventos, publicações e vídeos, são esses os links corretos. Ó, se eu entrar em eventos vai ter uma tela só de eventos, tá certo? Se eu entrar em vídeos vai ser aquela tela que reúne todos os vídeos. Todas elas são pontos, são subitens daquela tela ou projeto, que também idealmente poderia estar com um cinza mais claro, uma vez que eu estou dentro dela para poder indicar. Eu sei que a gente tem um breadcrumb aqui, mas se a gente puder indicar visualmente em que ponto que eu estou da navegação, seria legal. Então, sei lá, de repente adotar este tom de cinza aqui para quando eu estiver dentro da tela, né? Então todos esses submenus fazem parte da tela ou projeto. Tá ok? O Brasil tá tudo certo. Aqui também sem problema nenhum, é isso aí. Tudo beleza. De novo aqui a gente tem... aqui o ideal, eu não sei se a gente que errou no layout, mas se for possível, o ideal seria ter também dentro de Apex Brasil um submenu. Porque eu tenho Apex Brasil, ó, na verdade ela tá aqui embaixo. Ó. Então se eu tivesse um submenu aqui, ó, ABPA, Apex Brasil e links, quando eu clico aqui, ABPA e Apex Brasil, se eu tiver um submenu como eu tenho aqui em projeto, com esses itens, se eu tiver aqui com 3 itens, que é ABPA, Apex Brasil e links, apontando para esses pontos aqui desta mesma página, seria interessante, seria melhor, tá? Se não der para fazer, tudo bem, não está errado aqui, até talvez a gente no nosso layout mesmo tenha errado e não colocado esse submenu. Daí aqui na tela a indústria, tá tudo certo, tudo beleza. Eu vi aqui na questão dos gráficos que eles ainda não estão implementados, então não tem como opinar aqui sobre isso, tá? Aqui é aquele mesmo menuzinho que a gente já viu, né? De novo, ó, tá vendo? São subitens desta tela a indústria. Então tem aqui qualidade, ele vai rolar para esse ponto da tela, tá? Estando fixo o menu vai ficar mais fácil. Bom, então eu venho aqui e tal, eu tenho os gráficos e aqui eu tenho a tela de produtos, que foi inclusive o Rodrigo entrou em contato comigo agora na quarta-feira para tirar uma dúvida do como é que exibiria isso daqui. Então a maneira é que aqui é um carrossel mesmo, né? Você vai clicando, ele vai andando, percorrendo por todos os produtos que tem cadastrados no sistema. E quando você clica em ver todos, a gente exibe todos, não precisam mais do que isso. Não existe tela de detalhe de nada disso. A tela final é essa daqui. A única coisa é que eu preciso ter possibilidade de subdivisões aqui dentro. Tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui no InVision. Vocês fizeram corretamente, como está aqui. Mas eu vou ter uma situação onde dentro de produtos, eu vou ter 3 categorias. Então eu vou ter, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. É uma outra situação aqui, nós estamos falando de Brazilian Chicken, né? A gente tem outra situação aqui que é o Brazilian Pork, que é a mesma coisa, o mesmo layout, e tem a mesma tela aqui. Mesma coisa. Tá vendo? Mesma coisa. Só que os produtos são outros. Então, nesse caso, ó, existem subdivisões, tá vendo? Ó, pernil, paleta,
barriga, costela, o resto é a mesma coisa, então existem subdivisões. Se for possível vocês programarem desta forma este projeto, de forma que a gente possa editar, criar uma subdivisão e cadastrar os thumbnails que vão lá dentro, que vão ser essas imagenzinhas. Porque aí o cliente ele pode não só criar uma nova subdivisão, amanhã eu quero criar uma divisão, sei lá, dianteiro, e colocar as imagens lá ali que eu acho que é dianteiro, ou ele pode criar, ou ele pode editar. Dianteiro ele pode mudar o nome. Então assim, se houver a possibilidade da gente criar na hora de publicar isso aqui, criar uma subdivisão, que daí o cliente cria esse nome e sobe os thumbnails, seria perfeito. Porque a gente já deixa pronto para esses outros projetos aí que a gente precisa depois desdobrar. Mas isso é um assunto mais para frente. Vamos focar nesse daqui. E é isso, eu não preciso exibir mais nada além disso. É só mostrar quais são os produtos que existem. Tá? Então é isso, associados não dá para avaliar, aqui não está aparecendo. Associe se está certo, é um ponto aqui do texto mesmo, um ponto dessa tela. Só tem uma coisa aqui no front também, ó, que ficou quebrado aqui o e-mail. Se puder deixar numa única linha seria legal. Fale conosco é o formulário. Aqui também eu acredito que a tipologia esteja errada. Tá com uma fonte ainda que não é a fonte que nós estamos usando no projeto. E aqui a língua eu vou passar exatas para vocês aqui, as exatas línguas que vão ser. Tá ok? É isso.